profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Vamos ler a palavra aqui para as nossas vidas. Jeremias, capítulo 1. Somente um versículo. Graças a Deus. Jeremias capítulo 1, quem já encontrou, diga amém. Versículo 19. Começou um versículo, vamos fazer o seguinte, vamos ler junto, pode ser? Todos juntos, vamos lá? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pensa, né? Vamos de novo? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, queridos? Só de ler já dá um fôlego, né? Olha para o seu irmão, diga assim para ele: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor, Ele é contigo para te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte para a ao Senhor Jesus. Pode dar uma glória para a gente? Essa palavra é linda. Essa palavra veio num momento para Jeremias, momento de começo. Começar, você começa algo novo, você começa cheio de expectativas, cheio de ansiedade e cheio de medos. Quando você entra numa empresa, quando você logo é contratado numa empresa, assina todos os papéis, eles falam: ó, segunda-feira você começa. Você fica ansioso. Quando você vai ter um filho, como foi testemunhado hoje, a alegria é imensa. E o medo? E quando você pega a criança e sai da maternidade e vai para a tua casa, você fala: e agora, meu Deus, né? Existe uma responsabilidade muito grande. E esse medo, ele vai nos acompanhando. A criança sente isso. Quando a criancinha vai para a escola, não quando é de meses, mas quando ela já tem alguns aninhos, e ela vai para a escolinha, vai para a creche, às vezes chega até a chorar. E por quê? Medo. Medo do desconhecido. Temos medo daquilo que nós desconhecemos. Quando você começa um projeto e chega o dia de você começar, de você dar o pontapé inicial, você sente medo. Porque na verdade você não sabe se realmente vai dar certo ou se não vai dar certo. E essa dúvida que temos, vai dar certo ou não vai dar certo, isso causa um medo, um pavor muito grande. Quer ver um outro medo? Ser aceito ou não ser aceito. Será que eu serei aceito? Jeremias, ele estava com essa insegurança. Aceitação. Como as pessoas irão me aceitar? Por quê? Porque Deus fala com Jeremias aqui no capítulo 1, vai falar da sua vocação, quando ele foi chamado para ser um grande profeta. E quando Deus começa a falar com ele, quando Deus dá visões para ele, aqui no capítulo 1 vai dizer que ele ouve aquela palavra, Deus falando: olha, eu vou te levar para você falar com os reis das nações.
qualquer pessoa, Jeremias. Você vai falar com os reis da nação. Você vai falar com os príncipes, os principais governadores da terra. Você vai falar com eles. Você vai falar com os homens mais ricos da sociedade. Você vai falar com os sacerdotes, que eram os principais religiosos. Você vai falar com eles. E eu vou colocar na tua boca as minhas palavras. E serão palavras duras para esse povo. Você não vai lá passar a mão na cabeça deles. Mas você vai falar palavras duras para este povo, que é um povo rebelde. Quem está entendendo, diga amém. Em alguns momentos a palavra vai ser boa, de bênção. Mas em outros momentos, Jeremias, a maioria dos momentos, serão palavras duras para esse povo. Quando Jeremias ouve Deus falar assim com ele, ele falou: peraí, Deus, eu não posso. Interessante que essa expressão eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou uma criança, lembra Moisés. Quando Deus falou com Moisés, queria falar com o faraó, ele falou assim: como que sou eu, Senhor, para ir falar com o faraó? Eu não sei falar direito. Lembra de Gideão lá em Juízes, capítulo 6, quando Deus fala com Gideão que ele ia livrar o povo, ele falou assim: como eu, sou menor na minha casa, a minha família é a mais pobre de Manassés, como eu, Senhor, eu não posso. E agora parece que o filme se repete, porque Jeremias fala: eu não posso, eu sou uma criança, eu não sei como falar, Senhor. E eu glorifico a Deus. Existe um ditado que diz o seguinte: que Deus não escolhe os capacitados, não é verdade? Mas Ele capacita os seus escolhidos. O que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Gideão e o que aconteceu com Jeremias é o que tem acontecido até os dias de hoje. Deus tem levantado os pequenos, Deus tem capacitado aqueles que se acham incapazes, e o nome dele tem sido glorificado e tem sido exaltado. Deixa eu profetizar uma palavra de Deus na tua vida, irmã, obreiro aqui presente. Levanta a sua mão para o céu. Eu profetizo que Deus vai levantar uma geração de jovens, uma geração de homens e de mulheres que dentro do teu coração existe medo, existe dúvida, mas o Espírito Santo vai te capacitar e o nome de Deus será glorificado através da tua vida. Se você crê nisso, glorifique e exalte. Vamos poder aplaudir o Senhor, aleluia. Então você não vai ter medo, porque primeiro, não vai ser você que vai falar, mas eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Deus colocará as palavras dele na nossa boca. Quem entendeu, diga amém. Não será você, mas será Deus através da tua vida. Isso é muito bom, querido, saber disso. Daí ele vai falar, ele vai conversar com Deus acerca disso, e Deus vai falar qual era o propósito de estar levantando a ele. Daí nós chegamos nesse versículo aqui que eu li. E esse versículo aqui é uma palavra que falou muito comigo. Desde quinta-feira eu estou com essa palavra no meu coração. Vamos ler mais uma vez. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te guardar. Quem entendeu, diga amém. Essa palavra é para mim e para você. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Muita atenção. São 4 ideias que Deus me deu aqui em cima desse versículo. E a primeira pergunta que eu me fiz ao ler pelejarão contra ti, eu me perguntei: quem vai pelejar contra mim? Quem ou o que? A pergunta é: tá, contra quem lutamos? Quem são os nossos
os nossos inimigos? Primeira pergunta que eu me fiz, primeira coisa que eu pensei foi isso. Na minha caminhada na presença de Deus, contra quem que nós lutamos? Contra quem? E eu parei e comecei a pensar, e lógico que a gente pensa, lutamos contra as opressões malignas. Lutamos, sim, verdade. E como nós enfrentamos opressões, lutas espirituais? A maioria dos problemas que nós passamos, eu não estou dizendo todos, mas a maioria deles, são problemas que foram gerados lá no mundo espiritual e acabam refletindo aqui na nossa vida. São decisões que nós tomamos às vezes fora da direção do Senhor. São levantes do adversário para nos tirar do propósito primeiro de Deus para as nossas vidas. Apóstolo Paulo, quando ele teve essa revelação, ele escreveu uma carta para falar sobre isso. Lá no capítulo 6 de Efésios, ele disse que a nossa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta, ela é contra as hostes espirituais da maldade. O que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Efésios era o seguinte: a nossa luta, ela não acontece nesse mundo real aqui. A nossa luta primeira começa lá no mundo espiritual. Todos os dias, quando você levanta pela manhã, põe o seu pé no chão, lá no inferno, o diabo se levanta, ele começa a articular situações para te tirar do propósito, para fazer você desviar do foco, para fazer você voltar para trás. Mas eu também glorifico a Deus, que se ele se levanta lá no céu também, existe um Deus que não dorme, que já está acordado dizendo: diabo, você pode se levantar, mas contra ele você não pode, porque a minha presença está com meu filho para acordar, para limpar. Você pode aplaudir a esse Deus? Amém? Então existe as hostes, existe. Existem os nossos problemas naturais da vida? Também. Problema de relacionamento. Às vezes em casa tem um problema, e às vezes não é espiritual em casa. Às vezes em casa é o problema, é a toalha que ficou em cima da cama. Quem entendeu, diga amém. É a meia que teima e não entrar no cesto, mas ela cai no lado do cesto. Às vezes o problema é isso. Às vezes o problema, e eu vou ficar aqui falando um monte de coisa, já viu, né? Daqui a pouco tem briga aqui. Às vezes em casa nós temos um problema que não é espiritual, mas é um problema nosso, que nós temos que resolver. Quem entendeu, diga amém. Nós temos que resolver. Temos que pôr a mão para resolver. E existe um terceiro ainda, contra quem lutamos. E nós lutamos contra nós mesmos. Aqui é a luta dura, irmãos. Quando nós lutamos contra as nossas próprias vontades. Quando nós lutamos contra o nosso erro. Quem entendeu, diga amém. Contra quem lutamos, pastor? Espiritual? Sim. Problemas naturais da vida? Sim. Mas às vezes lutamos contra nós mesmos. Às vezes a nossa luta se chama vaidade. Deixamos de ser abençoados por Deus por causa de vaidade. Deixamos de ser abençoados por Deus por conta do orgulho. O orgulho às vezes impede você ir lá e pedir perdão, se reconciliar com uma pessoa. Às vezes nós estamos errados, sabemos que estamos errados, e mesmo assim não dá, não tem coragem de chegar lá e assumir o erro. Você está lutando contra você mesmo. E eu vou te dar uma notícia: você está perdendo. Às vezes nós não somos abençoados pela nossa terrível ansiedade. Lutamos diariamente contra a nossa ansiedade. A ansiedade que teme em te fazer sair do foco e buscar as suas respostas, as suas soluções, as suas saídas. Antecipamos colheita. Queremos colher sim, mas às vezes o
nós queremos colher. E somos tão teimosos que colhemos o fruto ainda estando verde. E o que acontece? Ficamos com a boca toda amarga, porque o fruto veio verde. Ah, queridos, não duvide disso. Passamos terríveis lutas contra o nosso próprio eu, contra o homem pecador que está aqui dentro, que todos os dias nós temos que mortificar. Por isso que Paulo falou que ele lutava para fazer o bem, porque o mal ele fazia mesmo sem querer, mesmo quando ele não queria, ele acabava caindo no mal, mas o bem ele não tinha forças para fazer. E o próprio Deus olhou para ele e falou assim: Paulo, não se preocupe, porque a minha graça era de basta. Eu quero nessa noite profetizar que se você não tem conseguido lutar contra si mesmo, contra essas vontades carnais, hoje eu profetizo um renovo, a força de Deus sobre ti, para que você possa vencer o eu, vencer a carne, vaidade, orgulho, a soberba, e viver sim a promessa, a plenitude da promessa do Senhor na tua vida, igreja. Podemos aplaudir ao Senhor essa noite? A primeira ideia da minha pregação é essa: contra quem lutamos? Espiritual, lutas normais da vida e as nossas próprias vontades. Segunda questão que eu levantei nesse texto foi a seguinte: o texto fala o seguinte para ele, olha só: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Vão lutar contra você. O texto não está dizendo não vão lutar. O texto não está dizendo não tereis lutas. Mas o texto está dizendo sim, teremos lutas. Posso ouvir um amém? Amém. Teremos lutas e teremos a impressão que iremos perder, que iremos perecer. Será que quando vem uma luta, será que em nenhum momento sequer a nossa mente pensa no pior? Como as pessoas são mais pessimistas, só pensam no pior. E até o mais otimista dos otimistas tem momentos que ele fala assim: meu Deus, e agora? Quem está entendendo, diga amém. E eu espero estar pregando para pessoas normais. Espero que não tenha nenhum marciano aqui, né? Não sei. De repente, sei lá, pessoas normais, carninhos, como eu, como Jeremias. Deus olhou para ele e falou assim: vão lutar contra você, Jesus. Vão tentar te parar. E em muitos momentos você vai chegar a acreditar: dessa eu não passo, dessa não vou conseguir, desta onda, desse levante, dessa tempestade, dessa tormenta, eu acredito que eu não vou conseguir passar. Mas Deus só falou para ele dizendo: Jeremias, não se preocupe, porque todos os levantes que acontecerem contra a tua vida, eu estarei na frente para te guardar, para te livrar e para mostrar que eu sou Deus contra a tua vida. Deus nessa noite está dizendo que as lutas que hoje nós estamos passando e as lutas que amanhã passaremos, que em todas elas Ele já garante a nossa vitória. Descanse, porque a vitória já é certa. Em nome de Jesus, quem crê nisso, glorifique e exalte a Deus. Não precisa ter luta, não precisa ter medo, não precisa ter medo, não precisa se preocupar, não. Ele garante a nossa vitória. Até as lutas que eu vou passar amanhã. Quem entendeu, diga amém. Amém. Até as lutas que eu vou passar amanhã. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quer ver? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos aprofundar um pouquinho mais, amém? Amém. Por que passamos lutas? Tem lutas que nós arrumamos. Quem concorda, diga amém. E dessas? E
e dessa, será que Deus vai livrar também? Sim ou não? Lógico que sim. E aquelas atrapalhadas que eu dou, pastor? Também. Porque Deus é bom. Hoje eu preguei de manhã o Salmo 23. O mais bonito do versículo é onde diz assim, ó: a bondade e a misericórdia me... Está fraco? Você não conhece o Salmo 23? Misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão quando? Quando? Todos. E no dia que eu estiver fraco? Bondade e misericórdia me seguirão. E nos dias que eu desviar, bondade e misericórdia me seguirão. Não importa o tamanho da luta que eu tenho passado, não importa se eu procurei essa luta, não importa se eu me desviei, não importa se eu saí do propósito, não importa se eu larguei Deus, não importa se eu estou longe da presença do Senhor, todas as lutas que acontecerem na minha vida e na tua vida, existe um Deus lá no céu que não é mentiroso, que não tem duas palavras. Ele é um Deus fiel e justo, onde a bondade e a misericórdia dele, mesmo assim, elas continuarão sobre a minha e sobre a tua vida. Não temas, porque Deus é contigo. Amém? Será que podemos aplaudir ao Senhor? Será que podemos glorificar a Deus? Será que você pode dar glória a Deus? Aplauda a glória ao Senhor. Diga a Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Diga, eu sei que o Senhor está comigo. E nós chegamos na terceira ideia. São 4. Mensagem rápida. Qual que é a terceira? Que Deus falou para ele: porque eu sou contigo. Vamos ler essa frase? Porque eu sou contigo. Vamos lá, bem forte? Eu sou contigo. Tá, mais forte. Por quê? Eu sou contigo. Sou contigo. Senhor disse para Jeremias: eu estou contigo. Eu vou estar com você. Quem mais? Não sei. O amigo, às vezes, ele vai deixar. Até aquele que fala que não, jamais. Teve um que falou isso para Jesus: eu jamais te negarei. Como ele se chama? Vocês estão bons de Bíblia. Como ele se chama? Pedro. E foi ele que negou Jesus. Era Jesus dizendo, sabe o que pra gente? Confia em Pedro, orou comigo, foi íntimo meu, e na hora mais dura ele me negou. E negou 3 vezes. Deus falou para Jeremias o seguinte: não importa quem irá te deixar. O bom, irmãos, quando nós estamos nas lutas da vida, se é que eu posso dizer que é bom isso, mas nós devemos considerar isso. Muitos saem do nosso lado. É verdade? Quem concorda, diga amém. Parente, amigos, deixam de frequentar a nossa casa. Quando você tropeça e cai, as pessoas te julgam. As pessoas te condenam. Elas falam mal ao teu respeito. Quando você não está bem, as pessoas te apontam. Quer ver uma coisa? Vem na frente aqui e assume o pecado seu. Vem aqui na frente e assume: ó, gente, eu quero confessar um pecado, eu caí. Um monte de pecadores piores do que você vão apontar e dizer: ah lá, vão apedrejar, vamos jogar pedra, pastor. Não tem pedra, vamos jogar a cadeira, pega esse peão, vamos jogar o peão em cima. Bando de santos. Jeremias, vão te deixar. Na hora da luta, eu estarei contigo. Jeremias foi para dentro de uma cisterna.
E dentro da cisterna Deus estava com ele. Diz a Bíblia que Jeremias foi parar dentro de um pátio de uma guarda, e mesmo assim lá sozinho, na solitária, a presença de Deus estava com ele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Não importa se amigo, parente, vizinho te deixou, existe um Deus que não te deixa. Ele é contigo para te abençoar. Aleluia. Subir a nossa voz aqui hoje e dar glória a Deus, realmente para unir o nosso aplauso e exaltar o Senhor. Será que existe pessoa que quer capaz de dizer: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo? Aleluia! Foi isso que Deus falou para ele. Mas eu vou estar contigo. E nós estamos juntos porque der e vier. Somos parceiros. Nós fechamos junto aqui. O que você quer enfrentar, eu vou enfrentar junto com você. Ei, quando você estiver passando por um problema lá com o seu filho, às vezes filho dá trabalho para a gente. Quando você estiver passando um problema lá no seu trabalho, quando você estiver passando um problema lá no seu casamento, quando você estiver com um problema financeiro, saiba, Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar a sair dessa. Posso ouvir um amém, queridos? Deus, como é bom saber que Deus está conosco. Independente, nos dias bons e principalmente nos dias maus, eu vou ver a presença de Deus comigo. Vamos encerrar? Eu falei que eram 4. E que agora nós vamos ler, encerrar, para a gente orar. Olha como encerrou. Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Como encerra? Para te livrar. Para livrar você. Para te livrar. Me ajude a ministrar. Escolha alguém perto de você. Irmão, irmã, se você conhece, legal. Se não conhece, não tem problema. Olhe para alguém aí. E diga assim: Deus está preparando um grande livramento para a tua vida. Diga assim: se prepare, porque tempos melhores, porque dias melhores estão chegando na minha e na tua vida. Só agora quem crê, levanta a mão, dá um brado de júbilo e aplauda o Senhor nesta noite. Deus, eu estou sentindo Deus aqui em cima dessa altar. Eu estou sentindo o Senhor envolvendo aqui. Eu estou sentindo que Deus falou com alguém. Tem um livramento chegando. Ei, tem um livramento chegando. Tem um livramento enquanto você está perdido, enquanto você está glorificando, enquanto você está exaltando. Existe um Deus do céu abrindo as portas e liberando livramentos para a tua vida. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Para te livrar. Para te julgar? Não, esqueça. Para te apontar? Não, esqueça. Para te empurrar mais para baixo? Esqueça. Para te livrar. Para te abençoar. Para mostrar a minha glória sobre ti. Para mostrar que estou contigo. Para mostrar que não existe dificuldade, não existe tempestade ou problemas que podem impedir o meu agir na tua vida. Eu quero encerrar minha pregação de hoje lendo algo que eu escrevi. Isso daqui um dia vai virar um poema, um dia eu viro um poeta. Dias difíceis. Dias difíceis são necessários para o amadurecimento. Dias difíceis são necessários para o crescimento. Crescimento e amadurecimento são resultados de dias de lutas. Dias que simplesmente não sabíamos como conseguiríamos, mas fomos acolhidos pela majestosa presença daquele que disse que estaria conosco. Sim, estaria conosco. Sim, sempre conosco. Em meio às lutas, a bondade
e a misericórdia de Deus estarão conosco. Eu quero hoje profetizar que sobre a tua vida é derramado nessa noite uma porção de bondade, uma porção de misericórdia, uma porção de graça. Principalmente você que entrou aqui desfalecendo, sem forças. Hoje Deus, Ele abre os céus e Ele libera livramento sobre a tua vida. Receba esta palavra sobre ti, em nome de Jesus. Quando podem aplaudir e glorificar a Deus, Ele aclamou no céu e na terra. Feche os olhos, só mais um pouco, aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Fique em pé, Senhor.